em capacitância e capacitores. Olha só, meninos, presta atenção. Os capacitores, eles são dispositivos, né? São dispositivos que vai ter a função de acumular carga, né? Nós vamos ver os resistores, nós vamos ver os geradores, nós vamos ver os receptores e agora os capacitores. Nós vamos ver ainda, mas a gente começa pelos capacitores, né? Então, os capacitores são dispositivos que acumulam energia e carga. Acumulam, né? São dispositivos que acumulam energia e carga. Elétrica. Então anotem lá que eu vou mudar de slide. Então vamos lá. A representação de um capacitor, o capacitor ele vai ser representado assim, ó. Representação. Nós vamos representar um capacitor assim, ó. Qual vai ser a representação dele que vai aparecer na prova do Enem para vocês? Ele tem dois polos, o polo A, e aí ele é formado por duas barrinhas assim, ó, do mesmo tamanho, e eu tenho o polo B. Essas duas barrinhas, uma delas representa o polo positivo e a outra vai representar o polo negativo do capacitor, né? Esse capacitor, ele vai acumular uma certa quantidade de carga e ele vai ter o que nós chamamos de C maiúsculo. O que é o C maiúsculo, Mike? O C maiúsculo é o que nós chamamos de capacitância. Tá? E o que é a carga que ele acumula? Vamos colocar assim, carga. Beleza. Qual é a ideia, Mike? A ideia é que os capacitores, eles possuem essa propriedade que nós chamamos de capacitância. Capacitância vem de capacidade. Capacidade de quê, Mike? Capacidade de acumular carga ou energia, né? Tanto que, por definição, a capacitância de um capacitor será a carga, a carga dividido pela voltagem que esse capacitor vai receber. Por quê? Porque ele só vai acumular carga, ele só vai acumular energia se eu ligar esse capacitor a uma diferença de potencial, né? Se eu ligar esse capacitor a uma DDP entre os polos A e B, eu vou fazer com que esse meu capacitor
comece a acumular carga, comece a acumular energia, tá? Então eu ligo o meu capacitor numa diferença de potencial e ao ligar esse meu capacitor a uma diferença de potencial, ele começa a acumular carga, ele começa a acumular energia. E ele acumula essa carga, essa energia, porque o meu capacitor, ele tem uma certa capacitância, tá? Então, pessoal, dependendo da capacitância do capacitor, é que ele vai ter ele vai ter como acumular carga, como ele vai acumular energia, tá? Isso vai depender da sua capacitância. E também a gente vai ver daqui a pouco que vai depender da área do capacitor, vai depender da diferença de potencial que ele recebe, vai depender da distância entre as placas, mas por enquanto não. Por enquanto, a capacitância depende da carga acumulada e depende do potencial elétrico que você submeteu o capacitor. Tá? Notem lá. Posso mudar de slide? Na verdade, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui mesmo, porque eu vou colocar, faltou aqui o sistema internacional. Olha só. Meninos, no sistema internacional a gente já viu que carga
será medida em Coulomb, né? O potencial, ou DDP, né? Eu botei V aqui, pessoal, e aqui botei U. E Mike, eu uso U ou V? Não, pode usar qualquer um, V ou U. Vamos deixar V, né? É a mesma coisa do que U, né? Lembra que U é diferença de potencial. É o potencial do ponto menor menos o potencial do ponto maior. Deixa assim mesmo. Volts. Nós vamos usar volts como medida de voltagem. E capacitância, então ficou fácil capacitância. Já que é carga por voltagem, então é Coulomb por volts, tá? E o Coulomb por volts, meninos, então a capacitância será medida em Coulomb por volts. E o Coulomb por volts nós vamos substituir apenas pela letra F, que quer dizer Farad, ou Faraday, né? Em homenagem ao Michael Faraday, então ficou só Farad. Isso quer dizer que um Coulomb por volt é a mesma coisa que um Farad. Você botar um Coulomb por volt ou Farad tá certo. Tá? Agora existem os submúltiplos, né? Existe os submúltiplos. Do Farad. Muito parecido com Coulomb, né? Então, olha só, tem o seguinte. Então, nós temos o milifarad, milifarad, um milifarad tem 1 × 10⁻³ farad. O micro farad tem 1 × 10⁻⁶ farad. E também nós temos o nanofarad. Pessoal, tudo parecido com o microcoulomb lá que nós vimos. É tudo a mesma coisa, tá? Só muda a unidade, que lá era coulomb e aqui é farad. 1 nanofarad equivale a 1 × 10⁻⁹ farad. Notem lá.
Beleza? Tudo certo? Vamos lá. Perguntas até agora, pessoal? Beleza, Arthur, tudo certo, né? Bom, pessoal, agora é assim, né? Existem vários tipos de capacitores, tá? Existe o capacitor de placas paralelas, né? Existe o capacitor esférico, né? O capacitor esférico que a gente vai ver agora é como se comporta o capacitor esférico. O nome já está dizendo, né, galera? Capacitor esférico, ele tem um formato de uma esfera, né? Vamos fazer um esquema aqui. Então, bora desenhar aqui um capacitor esférico. Deixa eu tirar esse preenchimento dele aqui. Vou botar branco. Pronto. Tá aí o capacitor esférico, né? Então vamos lá. Onde é que essas cargas vão se acumular? Galera, as cargas vão se acumular no capacitor esférico do lado de fora, tá? Então eu tenho aqui, vamos imaginar que ele está eletrizado positivamente, ó. Ele acumulou carga positiva. Ele acumulou carga positiva do lado de fora. Anotem logo lá para a gente fazer juntos.
Beleza? Vamos lá então. Bom, galera, como ele é esférico, então esse capacitor ele vai ter o quê? Ele vai ter um raio. Centro, né? Deixa eu marcar o centro aqui. Então esse capacitor vai ter um raio, né? Vou botar R como sendo o raio do capacitor. Tá? Então vamos lá. Bom, nós vimos que potencial elétrico lá, né, quando a gente viu eletrostática, né, na verdade a gente ainda está vendo eletrostática, mas nós vimos a definição de potencial elétrico assim, ó, K vezes Qzão sobre D. Quem é esse D? Esse D é a distância, né, do potencial gerado do ponto aonde eu quero determinar. Então vamos imaginar que eu queira determinar o potencial elétrico aqui, ó, do centro às extremidades da esfera. Eu quero saber o potencial elétrico nas extremidades da esfera, do centro às extremidades. Quem seria essa distância do centro às extremidades? Para calcular o potencial, quem seria? Seria o raio, né? Então, eu vou dizer que esse potencial ele vai ser K, Q, e essa distância do centro à extremidade, que eu quero saber o potencial, é o raio. Então, o que, que a gente vai fazer? Pegando a equação da capacitância, que é carga sobre a voltagem, eu vou substituir aqui, ó. Vou substituir aqui, né? Eu vou chamar esse Qzão aqui de Qzinho. É a mesma carga, a carga geradora, que gerou o campo, que é essa mesma aqui, tá? Então, substituindo, eu vou ter C é igual a Q sobre o potencial da esfera, que é K vezes Q dividido pelo raio. Então, eu posso cortar Q com Q. Esperar vocês aí terminarem. Eu vou mudar de slide, mas depois eu volto aqui para vocês, né? Então ficou C é igual, vou repetir aqui, Q sobre K, Q sobre o raio, aí eu cancelei Q com Q, então ficou capacitância é 1 sobre K sobre R. Divisão de fração, conserva a primeira, tá aqui a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar R sobre K. Eu vou chamar esse K de K0 como sendo a constante eletrostática do vácuo. Meninos, é aquele valor que vocês já conhecem, 9 vezes 10 a nona. Tá? Vou voltar aqui.
tá? Então tá aqui como a gente vai determinar a capacitância de um capacitor esférico. É essa equação aqui, ó. É só pegar o raio e dividir por 9 vezes 10 a nona. Capacitância de um capacitor esférico. O que foi, Eduardo? Ah, o quê? Tá, beleza. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Exemplo. Vamos colocar assim. Considere a Terra como um gigantesco condutor imerso no vácuo. Vamos calcular a sua capacitância, tá? Então vai ter uns dados aqui. O primeiro é o raio da Terra, né? Tem que dar o raio da Terra. O raio da Terra, que é de 6,3 vezes 10 a sexta metros. E o K0, que a gente sabe que é 9 vezes 10 a nona. Vamos fazer essa, rapidinho.
Farad. Isso, Eduardo. Farad. É, mas aí tu pode deixar em Farad, mas se der em -6, tu pode deixar em microfarad. Considere, né? Esqueci de colocar aqui. Considere. Faltou o RE. Pode ser, não tem problema não. Ficou 630 vezes 10 a quarta. Pode. Então vamos lá. Bom, então ele deu para nós o raio da Terra, né? Ele deu o raio, 6,3 vezes 10 a sexta metros, e deu o valor do K, né? 9 vezes 10 a nona. Então, para achar a capacitância da Terra, basta eu pegar o raio e dividir pelo K, diretão. Então, a capacitância, o raio é 6,3 vezes 10 a sexta, dividido por 9 vezes 10 a nona. Tá? Essa divisão aqui, meninos, vai me dar 0,7 vezes 10. Vou jogar esse 10 a 9 lá para cima, então fica 10 a 6 vezes 10 a menos 9. Então a capacitância vai ficar 0,7 vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 6 com menos 9, menos 3, né? Se eu andar duas casas para a direita, eu já poderia ter terminado aqui, tá? Mas se eu andar duas casas para a direita, duas não, três, uma, duas, três, vai dar 700. E aqui, como eu andei três casas para a direita, diminui, menos 6. E quanto é 700 vezes 10 a menos 6? Eu posso dizer que é 700 e o menos 6 é o micro. Então, 700 microfarad. Pode ser também.
Se eu parasse aqui, ia dar 0,7 vezes 10 a menos 3 farad. Professor, parei aqui. Tá certo? Tá certo. Não tem problema não, tá? Eu só estiquei mais um pouco para poder mostrar para vocês como daria em microfarad. Dúvidas, meninos? Beleza. Vamos lá para a energia agora de um capacitor. Então vamos lá, meninos. Olha só. Nós vimos uma equação. Deixa eu desenhar aqui um capacitor. Mostrar aqui para vocês como vai funcionar. Então vou ligar esse meu capacitor a uma diferença de potencial, tá? Vou ligar esse meu capacitor a uma diferença de potencial. Tá aqui. Tá? Positivo, negativo e a capacitância. Beleza. Então, quando eu ligar ele numa diferença de potencial, eu vou começar a acumular carga. E aí, o que é que o capacitor vai fazer? Quando ele começar a acumular carga, ele vai exercer uma força elétrica para deslocar essas cargas do ponto A até o ponto B. Então, se vai haver deslocamento de carga em função de uma aplicação de força, é porque
esse capacitor ele vai realizar trabalho entre A e B para deslocar essas cargas. E aí nós vimos já em eletrostática que esse trabalho é a carga vezes a DDP entre A e B. Nós vimos isso na aula passada. O trabalho entre A e B é a carga vezes a DDP entre A e B. Tá? Beleza? E aí nós vimos também que a capacitância é a carga sobre a DDP, né? Então eu posso tirar, se eu tirar aqui a DDP, vamos tirar a DDP daqui, né? Se eu tirar a DDP, eu tiro que a DDP entre A e B, né? Troca a DDP com a capacitância de lugar, será a carga sobre a capacitância. Tá? Vai copiando aí junto comigo, porque eu vou fazendo as contas juntos. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente define, à medida que esse capacitor vai acumulando energia, como é que a gente define o aumento dessa energia à medida que eu vou aumentando a voltagem? Olha lá, através de um gráfico. Eu tenho o gráfico aqui da DDP pela carga, tá? E aí acontece assim, quando a DDP é zero, o meu capacitor não acumulou nada, né? À medida que eu vou aumentando a voltagem, esse capacitor ele vai acumulando carga, ele vai acumulando energia. É isso que o gráfico está me dizendo, ó. Quando a DDP é zero, a carga que o capacitor acumula é nada, não tem nada. Mas o gráfico está me dizendo que à medida que eu vou aumentando essa carga, eu vou aumentando a DDP desse capacitor. Então nós vamos ter aqui assim o seguinte, ó. Para essa DDP entre A e B, eu tenho uma certa carga acumulada. Tá? Aí a gente vai olhar para essa figura aqui, ó. Vamos olhar para essa figura. Para a gente calcular o trabalho entre A e B, eu vou ter que calcular numericamente igual à área da figura. Então eu te dei o gráfico da DDP pela carga. Eu quero saber o trabalho realizado pelo capacitor para deslocar as cargas de A até B. Para eu saber isso, através de um gráfico, é só olhar para o gráfico aqui e calcular a área da figura. Beleza? Quando você calcula a área da figura, automaticamente... Isso. A área da figura apenas da linha de baixo. Apenas dessa parte aqui, ó. Somente essa parte. Tu vais calcular a área disso aqui, ó. Da linha para baixo. Isso é um triângulo. É um triângulo retângulo, né? Então, trabalho de A a B, basta você calcular, no caso, a área do triângulo.
Isso. Não, não precisa aplicar Pitágoras, Eduardo. É só calcular a área. A área não precisa do teorema de Pitágoras. Eu não quero calcular os lados, eu quero só a área, tá? Então seria a área do triângulo. Beleza. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo aqui? Vamos lá. Quero ver quem põe aí no chat. Área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Isso. Então é a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo? Olha lá, no desenho que está no quadro. Quem é a base? A base é isso aqui, ó. Que? Isso, parabéns. Eu acho que só o Eduardo tá nessa aula, né? Quem é a altura? A DDP. A altura é isso aqui, ó. Então a base é Q vezes a altura, que é a DDP, dividido por 2. Isso, parabéns, Eduardo. Agora a gente vai substituir essa carga, viu, meninos? Eu vou segurar isso aqui por enquanto. Eu vou substituir essa carga aqui, ó, pela equação da capacitância. Quem é a capacitância? É a carga sobre a DDP, tá? Então, quem é essa carga? Essa carga, se eu passar a DDP para o outro lado multiplicando, eu vou tirar que a carga é a capacitância vezes a DDP entre A e B, tá? Então, substituindo aqui, ó, eu tiro então que o trabalho entre A e B é a carga. Bom, quem é a carga? Capacitância vezes a DDP entre A e B, vezes a DDP entre A e B, que está aqui, dividido por 2. Depois eu transfiro para vocês, eu mudo para cá, tá? Só para a gente continuar. Então, vou repetir aqui, ó. Vou repetir esse termo aqui, o último. Ai, ai, ai. Pronto. Então, substituindo aí, o trabalho entre A e B será a capacitância. DDP vezes DDP vai dar a DDP ao quadrado sobre 2. Então, meninos, tá aqui como a gente vai calcular a energia, né? Esse trabalho é a própria energia potencial elétrica, que é capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2. Então tá aqui como a gente vai calcular a energia potencial elétrica acumulada.
Ai, ai, ai. Dúvidas? Deixa eu ver se eu vejo um exemplo aqui. Não, não tem exemplo de energia armazenada. Primeiro a gente vai falar sobre o capacitor de placas paralelas, depois a gente determina isso. Beleza? Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que a gente pode ainda. Deixa eu desmembrar aqui. Eu ainda posso fazer o seguinte, né? Desmembrar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu ainda posso fazer assim. A energia potencial, a gente viu que é C vezes U ao quadrado sobre 2. Lembrando que capacitância, né? Capacitância é Q sobre U. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter energia potencial é Q sobre U vezes U ao quadrado sobre 2, né? Aí eu posso cancelar um U daqui com um U daqui. Então eu tenho que a energia potencial pode ser também Q vezes U entre A e B dividido por 2. Uma outra maneira também da gente calcular a energia, né? A energia ela pode estar em função da capacitância e aqui a energia ela está em função da carga.
Beleza pura. Bom, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então vamos lá. Vou botar como exemplo 2. Então vamos imaginar que nós temos aqui um capacitor, tá? Esse capacitor ele tem uma capacitância de 2 microfarad, tá? 2 microfarad. Beleza? Eu vou ligar esse capacitor a uma voltagem de 240 volts. Então vou fazer duas perguntas a você. Letra A. Qual a carga acumulada? E letra B. Qual a energia armazenada? Energia medida em joule, hein, galera? Vamos lá, tenta fazer essa daí. Vou te dar 2 minutos. Pera aí, a galera que não entendeu aqui, né? Olha só. A letra A, rapidinho, hein? Para achar a carga, eu pego a capacitância vezes a voltagem entre A e B. A capacitância é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a DDP entre A e B, que é 240. 2 vezes 240, 480, vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 é um micro, né? Então isso é 480 microfarad. Essa é a letra A. Na letra B, eu posso calcular a energia acumulada por essa equação, C vezes U ao quadrado sobre 2, ou Q vezes U sobre 2. Aqui é só U, aqui é U ao quadrado. Eu usei a de baixo. Como a gente já tinha achado a carga, 480 vezes 10 a menos 6 vezes 240, que é a voltagem, dividido por 2. Né? 480 vezes 240 deu 115.200 vezes 10 a menos 6 sobre 2. 115.200 dividido por 2 dá 57.600 vezes 10 a menos 6. Andei 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Quando eu ando 4 casas para a esquerda, aumenta. Então aumenta 4 casas. De menos 6 vai para menos 2. 5,76 vezes 10 a menos 2 joules. Beleza? Pura? Galera, então, até semana que vem. Até a próxima. Um forte abraço a todos vocês e uma ótima semana, hein? Tchau, galera.